Prezado colaborador, seja bem-vindo. Em nome da Ankara Van Hol, posso garantir que é um prazer tê-lo em nossa empresa. E para que você possa dizer o mesmo, preparamos esse vídeo para que sua adaptação no ambiente de trabalho seja a melhor possível. A Ankara Van Hol não é uma empresa de serviços de limpeza. Mais que isso, somos especialistas em shopping center e nosso negócio é varejo. Por isso, utilizamos o que há de mais moderno em técnicas e equipamentos de limpeza profissional. Seja em qualquer bairro ou cidade que o shopping esteja localizado, nosso papel é surpreender os clientes em cada detalhe. Por isso, o seu trabalho será o nosso cartão de visita em nossos shoppings. Aqui na Ankara Van Hol, o conceito de limpeza não é apenas varrer, e sim colaborar para que o ambiente seja cada vez mais limpo, agradável e seguro, transformando você e seus colegas de trabalho em importantes zeladores deste patrimônio que é Shopping Center. Esta é sua missão enquanto profissional de limpeza de nossos shoppings. As informações exibidas a seguir serão cruciais para a execução correta de suas tarefas no dia a dia e mostram um pouco do universo de limpeza em Shopping Center. Repare que são conceitos muito diferentes do critério de limpeza doméstico. Afinal, cuidar de uma casa é uma coisa, preservar um shopping limpo é outra. Para concluir, acreditamos que para exercer um trabalho diferenciado, precisamos ter profissionais felizes, alinhados com os valores da companhia, bem treinados e apoiados com produtos e equipamentos adequados. Esse vídeo foi produzido e idealizado sob essa filosofia. Assista com atenção, tome nota dos pontos que julgar mais importantes, esclareça suas dúvidas com o gestor de limpeza do seu shopping. Contamos com você. Seja bem-vindo ao treinamento de conceitos profissionais de limpeza. Bom, o objetivo desse treinamento é educar e mudar conceitos. E nós vamos estar falando aí em 5 pontos principais aqui. O primeiro vai ser mudança de cultura doméstica para a área profissional. Então, vamos começar por ele. A mudança de cultura da área doméstica para profissional, ela na verdade inicia-se através da própria postura do profissional, ok? Esta postura hoje, que vocês estão vendo aqui, é uma postura muito comum na área doméstica, onde as pessoas que efetuam a limpeza não utilizam o EPI, não utilizam uniforme, utilizam produtos domésticos como balde, rodo, pano, sabão em pó. Então, tudo esse é o perfil normal de um profissional que trabalha na área doméstica. Agora, o que a Ankara deseja é exatamente esse profissional. É a postura da onde ele vai ter que utilizar um EPI, um uniforme, utilizar equipamentos profissionais. Então, é esse o objetivo desse treinamento. Ok? Então, vamos prosseguir aqui falando primeiro. Qual é a mudança que nós precisamos ter? Vamos falar da mudança quando a gente tem aquela cultura de escolher um produto de limpeza. Então, quando a gente escolhe um produto de limpeza, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Escolher o produto pela cor. Se vocês analisarem, eu tenho este e esse produto, ok? São detergentes e esse você tem uma coloração e esse aqui é incolor. O que normalmente as pessoas iriam escolher na área doméstica? Com certeza o colorido, porque isso dá uma característica que o produto é concentrado, que ele tem uma concentração diferente dessa. Será que é a realidade? Na verdade, esse conceito está totalmente errado, porque um produto colorido, ele pode até pigmentar algumas superfícies como rejunte de azulejo, de banheiros, rejunte de piso, paredes pintadas de branco. E, normalmente, os pigmentos que são colocados nos produtos químicos têm essa característica de pigmentar essas superfícies. Então, o que acontece? Um produto colorido pode ser prejudicial realmente à superfície. Hoje, a ideia é o quê? É o trabalhar com produtos que, na sua diluição, ou seja, uma cor muito suave ou incolor. Então, esse é o primeiro fator aí de mudança de cultura. Outra mudança de cultura é a espuma.
Normalmente, as pessoas quando querem efetuar uma limpeza, se não tiver um grau de espuma muito elevado, ela acha que não está efetuando essa limpeza. Então aqui mostra que esse grau de espuma é o que as pessoas da área doméstica desejam de um produto. Será que é correto? Na verdade, não é correto, porque a espuma, no processo profissional, ela atrapalha em vez de ajudar. Por quê? Causa mais o quê? Mão de obra. As pessoas vão ter que, normalmente, recolher essa espuma. Então, gasta mais tempo e mão de obra. E hoje isso é fundamental para uma empresa, principalmente. E, segundo ponto, quanto mais espuma, mais você vai precisar de água. Essa água, ela vai precisar ser usada para retirar esse resíduo da espuma. Então, o que você está fazendo? Jogando água no meio ambiente. Então, isso, na verdade, é uma outra característica que as pessoas estão muito preocupadas, em cuidar do meio ambiente. Então, esse é um conceito também que precisa ser mudado na cabeça de todos. Outra coisa seria a viscosidade. O que é viscosidade? O produto normalmente mais espesso, ele é um produto que as pessoas acham que existe uma concentração maior. E um produto com menos viscosidade, com uma viscosidade menor, ele é considerado um produto inferior. Será que isso também está correto? Não. Por quê? Porque o que acontece? Hoje, as indústrias químicas, para fazer um produto viscoso, ela utiliza matérias-primas como sal de cozinha, que é muito comum em sabonetes, detergentes e shampoo para deixar eles espessos e viscosos. Então, isso acaba aqui mascarando, na verdade, uma característica do produto, achando que ele é concentrado. E tem muitas vezes, os produtos menos viscosos podem ter uma concentração muito maior do que um produto viscoso. Então, outra característica, perfume. Se você analisar, as pessoas escolhem um desinfetante com esse controle de qualidade, cheirando. Será que a bactéria morre pelo perfume? Na verdade, ela morre porque todo desinfetante tem que ter um princípio ativo que mata a bactéria, que seria o bactericida. E que, na verdade, muitos produtos hoje no mercado, eles estão mascarados com perfume e cor e não matam os germes. E a importância de um desinfetante, a primeira coisa é o quê? Matar germes. Então, esse é um outro conceito comum na área doméstica, que na área profissional não pode ter. Outra é o volume de água. O volume de água, ele é usado muito, isso é um conceito antigo, né? De que uma limpeza precisa muita água. Ela precisa, porque as pessoas acham que a água é que limpa. Então, às vezes, é muito comum, antigamente, se falava, vamos limpar um banheiro, até com mangueira de incêndio. Na verdade, a pessoa quer limpar um banheiro. E será que esse é o conceito correto? Vamos analisar. Primeiro, água limpa mesmo? Se você pegar água e gordura, água e óleo, se mistura? Não, né? Então, tudo tem oleosidade. Se a pessoa for e colocar a sua mão no espelho de um banheiro, ela vai deixar a oleosidade da sua pele no espelho. Se você jogar um copo de água ou 1000 litros de água, o que vai acontecer? Não vai sair. Você precisa de algo na água para que essa água tenha uma característica de misturar gordura e oleosidades. Esse algo é o detergente. Agora, muitas pessoas acham que a limpeza, esse exagero de água, é que faz com que você tenha uma qualidade maior. E hoje, o volume de água também excessivo causa o quê? Afeta o meio ambiente, que esse volume vai ter que ser jogado nos rios, nos lagos. E um terceiro ponto, que a água também é prejudicial, é que hoje existem, dentro de ambientes, por exemplo, banheiros, salas, escritórios, portas de madeira, batentes de madeira, fórmica, espelhos, que o excesso de água, eles deterioram essa superfície. Então, hoje, esse conceito de muita água é um conceito doméstico. E, por último, que é realmente um conceito ainda muito comum, é a mistura de produtos. E, normalmente, o que acontece nessa mistura? O brasileiro, ele aprende muito a fazer essa mistura aqui, desses dois produtos,
sabão em pó e água sanitária. Não importa a marca. Na verdade, essa mistura se aprende desde pequeno. A mãe da gente ensina o quê? Que você tem que limpar um banheiro, para limpar um banheiro melhor essa mistura. Essa mistura é usada muito no Brasil e na América do Sul. E por que isso? Porque as pessoas acham que essa mistura tem um grande poder de limpeza. Primeiro, realmente não existe. E segundo, o que acontece com essa mistura? Se você analisar, se essa mistura ela é usada por muitas pessoas, por que até hoje não teve um fabricante que não misturou os dois produtos e não vende misturado? Porque não vai ter nenhum recipiente que consiga colocar esse produto, essa mistura, e ele vai realmente estourar, ele vai inchar, porque cria gases. Essa mistura, vocês podem reparar, quando você mistura sabão em pó e água sanitária, você vê que o balde esquenta, né? Fica aquela mistura, né? Aí você fala, não, a bomba está boa, né? Só que a bomba não está boa, não, está ruim. Por quê? Porque se esquenta e não tem fogo, o que é? Na verdade, é uma reação química que libera calor e que libera gás. E você está respirando esse gás. E esse gás que você está respirando, ele é prejudicial aos seus pulmões, você desmaia dentro de banheiros. E existe com certeza experiências aqui que muitas pessoas poderiam falar que já teve problema com mistura de produto. E pior, existe até umas pessoas mais kamikaze. O que é a pessoa kamikaze? Que é aquela que mistura não só o sabão em pó e a água sanitária, mas ácidos, multiuso, limpa-vidros, achando que vai achar um produto milagroso que não precisa esfregar. E limpeza não é isso. O produto faz parte da limpeza. Você não vai conseguir um produto sozinho que ele limpe tudo. Precisa esfregar, precisa ter outros fatores que não é só o produto. Então, normalmente, o que acontece? Esses fatores, eles atrapalham demais o conceito profissional de limpeza. Por quê? Um profissional, quando ele entra dentro de uma empresa, como a Ancar, e ele tem esse conceito, ele vai acabar se deparando com até problemas e até agredir e também prejudicar as superfícies que ele está limpando. Bom, vamos falar agora, vamos fazer uma coisa, porque na verdade tudo isso é teoria, mas será que é teoria mesmo? Então vamos na prática ver o seguinte. Eu vou estar fazendo uma experiência aqui e, na verdade, essa experiência é o seguinte, vai provar tudo que eu falei aqui, que tudo é verdade, não é teoria. Então eu estou pegando aqui um copo de água, normal, e aqui isso aqui é grafite, isso aqui é usado para lubrificar fechaduras, né? Ele imita muito bem o carvão. O que eu quero usar isso aqui? Porque ele imita muito bem uma sujeira. Então, se eu chegar aqui e jogar o grafite na água, eu estou percebendo, né, eu coloquei aqui, que esse grafite ele tem uma certa dificuldade de ser penetrado pela água, ou seja, ele fica aqui na superfície e não está conseguindo se misturar. Então, isso prova isso aqui, volume de água. Que o volume de água não adianta, se você tiver oleosidade, você vai ter problemas de misturar essa oleosidade com a água. Então, não é teoria, é prática. Agora, eu vou pegar uma situação que é o seguinte, eu vou pegar um produto que é tudo aquilo que a pessoa que tem conceito doméstico não gosta. Porque, olha, esse produto tem cor? Não. Ele não é de alta espuma, ele é baixa espuma, ele não é viscoso, ou seja, ele não é espesso. Na verdade, fragrância aqui é leve. E outra, esse produto ele é super concentrado. A gente fala que dilui aí numa faixa de uma parte desse produto para 200 partes de água. Hoje, muitos shoppings estão usando esse produto para a limpeza do piso diária. Aí você vai falar, puxa, mas esse produto, realmente, e nós vamos estar mostrando aqui, através de uma outra experiência, que no fundo nós temos aqui um copo de água, né, a mesma água aqui, e nós vamos colocar uma pequena porção desse produto aqui no copo, mostrando que ele está aqui, praticamente, aparentemente está água, né, não tem nenhum resíduo do produto. E aí eu vou pegar o seguinte,
eu vou pegar esse mesmo grafite e vou colocar aqui e vou mostrar para vocês aqui, que não precisa nem falar muito, o que está acontecendo. Está acontecendo uma reação aqui, ó, de que o grafite está sendo totalmente umedecido pela água. Por que ele está sendo totalmente umedecido pela água? Porque aqui foi colocado um detergente. E essa é a função de um detergente, é fazer com que misture rapidamente a sujidade com a água e o produto para ser realmente retirada da superfície. E se você comparar esse copo aqui com o outro copo, você percebe que essa é a função de um produto de limpeza. É você ter a capacidade de misturar a sujidade com a água. Precisou aqui, ó, de espuma, precisou de cor, precisou o produto ter viscosidade, não precisou de perfume, não precisou de nada daquilo que as pessoas acham que precisa. Por quê? Porque o produto químico ele é usado para remover gorduras e oleosidades. O que se coloca, além disso, são matérias-primas para agradar o consumidor e até mascarar uma falta de qualidade do produto. Então, esse é uma experiência muito interessante para comprovar toda essa teoria que na prática é a grande realidade, ok? Bom, vamos tentar passar agora para a parte de conceitos domésticos na escolha de equipamentos de limpeza, né? Então, nós falamos de produto, agora nós vamos falar de equipamento. Você quer ver uma coisa muito comum? Cabo de madeira, né? Fantástico, todo mundo usa cabo de madeira, de rodo, vassoura, isso é muito comum. Será que isso realmente é correto? Inclusive, até na casa da gente precisa tomar muito cuidado. Porque hoje aqui, o que vocês vão ver na Ancar, em todos os shoppings, são todos equipamentos com cabo de alumínio. E por que o alumínio? Porque o alumínio, na hora de você estar usando, ele vai até sujar, mas é muito mais fácil de limpar e higienizar esse equipamento. Se você fizer uma análise de bactérias de um cabo de madeira, de um rodo, às vezes tem mais bactéria no cabo do que no piso. Então, hoje, tem leis que proíbem, em algumas áreas, cabo de madeira, porque cria fungo, a madeira apodrece. Então, esse é um tipo de conceito doméstico na área de equipamentos. Agora, até mais uma outra coisa que vou comentar com vocês, muitas empresas, elas não compram, às vezes, o rodo de alumínio e acabam comprando o rodo de madeira porque é mais barato. Mas por quê? Porque não tem também profissionais que cuidam do seu equipamento. Isso é muito importante. Os profissionais da área de limpeza precisam ter o cuidado de, a partir do momento que você acabou de usar o equipamento, higienizar, guardar ele no lugar correto. Então, isso faz com que você tenha um material de boa qualidade e a empresa realmente consiga oferecer algo importante e que economize sobre isso, ok? Então, esse normalmente é muito comum, por isso que as pessoas acabam usando muito cabo de madeira. Outra coisa muito comum é a lã de aço. O famoso, né, a lã de aço, que seria a palha de aço, a lã de aço comum, que ainda se usa muito na limpeza. Será que é o correto? Vamos analisar. Além dela riscar, né, porque ela tem uma propriedade abrasiva, todo o resíduo de uma palha de aço, de uma lã de aço, ela cai na superfície, enferrujando e oxidando essa superfície. Então, isso não é utilizado. Normalmente, as pessoas acham que é uma coisa comum porque tem em venda em supermercado. Mas, no fundo, as pessoas não estão analisando que isso aqui você tem resíduos e que acabam prejudicando a superfície. Ok? Aí inventaram o quê? Inventaram a famosa dupla face. Né? Essa é muito comum, né? Porque não enferruja, faz a mesma... Ótimo. Será que essa dupla face é realmente uma fibra ideal para uma limpeza? Eu sempre digo nos treinamentos que essa fibra aqui é uma navalha na mão de um assassino psicopata da limpeza. E por que isso? Vamos fazer uma análise. Se você está lá no meio de uma limpeza e você está querendo fazer uma limpeza de uma parede pintada, de uma fórmica, de um espelho, de um vidro,
A parte amarela é suave, ela não vai danificar a superfície. Só que também ela não tem um poder muito bom de limpeza. Então, o que normalmente as pessoas acabam fazendo? Na hora H, vira e usa a parte verde. E eu tenho certeza que se vocês forem visitar vários lugares, elevadores, paredes, mesas de fórmica, existe sempre a marquinha da assassina. Então, na verdade, esse tipo de fibra é uma fibra inadequada até mesmo em uso em casa. E aí você fala, mas poxa vida, existe tanta propaganda, existe tantas pessoas usando, mas na verdade o mesmo fabricante disso daqui, eles fabricam, na verdade, fibras, como essa aqui, ó. Essa é uma fibra branca. Aí, para que foi inventada essa fibra? Ela foi para realmente limpar superfícies delicadas como espelho, fórmicas, aço inox, cromados, louça sanitária, que ela tem um poder de limpeza melhor que a espuma, né, desta dupla face aqui, e ela não é agressiva como a parte verde. Então, o que acontece? Normalmente, as pessoas não têm o costume de usar isso aqui, por quê? Não existe isso no mercado doméstico. Então, mas no mercado profissional é uma fibra comum, que no fundo vai ter que ser usada nessas superfícies. E nos shoppings, normalmente, é a fibra que mais vai ser usada no dia a dia. Mesas de praça de alimentação, torneiras, todas as partes de divisória de fórmica, todas as superfícies elevadores, têm que ser limpas quando houver a necessidade de uma limpeza um pouco mais profunda com uma fibra branca, ok? E, na verdade, quando você entrega na mão de uma pessoa uma fibra branca sem explicação, ela vai falar o quê? Ela vai falar, vai ter até greve de fome. Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela acha que sem isso aqui não existe limpeza. E, na verdade, é ao contrário. Esse não é a fibra ideal. A fibra ideal é a branca. Mas tem outras fibras também. Essa verde, tem também a outra, que é a fibra ultra pesada. Claro que cada uma tem o seu objetivo. Por exemplo, essa aqui, que é a mais pesada, ela é uma fibra que se usa muito para remover ceras de piso, em situações mais agressivas e que a superfície permita isso, ok? Então, mais no dia a dia, vai ser mais utilizadas as fibras brancas, ok? Então, você vê como os conceitos domésticos, às vezes, são conceitos que a gente acha que são bons, mas na área profissional realmente não tem fundamento. Outra coisa muito comum é luvas e panos sem diferenciação. Então, a Ancar hoje tem um padrão de luvas diferenciadas, né? Então, você tem luvas para cada uma das funções, ok? Então, por que isso? Porque você pode contaminar uma área, um ambiente, pela luva. Exemplo, se você está fazendo uma higienização de um sanitário com uma determinada luva e você está indo para um outro ambiente, uma área administrativa, uma praça de alimentação, se você usar esse tipo de luva que você estava usando no banheiro, você está o quê? Contaminando. Você está levando a bactéria que você tem na sua luva do sanitário para outras áreas. E também os panos, né? Os panos de limpeza são diferenciados. Você tem panos para cada uma das situações de limpeza. Praça de alimentação, sanitários, área administrativa, justamente também para não acontecer uma contaminação, que a gente chama de contaminação cruzada, é levar de um ambiente para o outro, ok? Bom, e também tem o último item dessa área aqui, de conceitos de equipamentos domésticos, é recipiente sem padrão. Se você analisar, eu acho que todo lar brasileiro existe isso daqui, ó. Uma garrafa PET de refrigerante ou de água mineral, né, acondicionando água sanitária, detergentes, desinfetantes. Bom, primeiro, existe uma lei no Brasil, da Anvisa, Vigilância Sanitária, que proíbe produtos químicos de qualquer espécie serem acondicionados, serem colocados dentro de uma garrafa PET.
Existe até uma cartilha da Anvisa. E isso já é lei. Mas por que no Brasil, na verdade, não muitos ambientes acabam acontecendo esse problema? Porque as pessoas ignoram isso ou não têm conhecimento disso, não têm treinamento. E hoje você vai perceber que dentro da Ancar, você tem hoje padrões de frascos, sendo que o frasco foi colocado para justamente produtos, acondicionar produtos profissionais de limpeza e vão ter exatamente etiquetados para se diferenciar um do outro. Então, esse é o tipo de procedimento que se deve ter na parte de equipamentos e de recipientes. Então, na verdade, hoje é muito comum as pessoas utilizarem de garrafa PET. Isso pode criar acidentes. Existem várias histórias, tem muitos casos que as pessoas acabam, filho de pessoas acabam ingerindo água sanitária, limpa-vidros, todos esses produtos que hoje é muito comum até na venda externa, nas ruas aí de todos os estados do Brasil. Então, isso aqui normalmente é um item muito comum. Bom, nessa parte nós estamos falando de conceitos, nós encerramos, nós vamos estar voltando para relembrar que a gente já falou que a gente tem que fazer? Mudar os conceitos e educar em algumas outras áreas. E nós já falamos de mudança de área doméstica para profissional, agora nós vamos falar o seguinte: conceitos básicos de higiene e limpeza. Bom, vamos começar assim. O que é limpeza, né? É uma palavra comum, mas existe um significado. Então, limpeza é remover sujidades, não sujeira, porque sujidade é um termo técnico de sujeira. Então, é remover sujidades visíveis a olho nu de uma superfície. Ou seja, se você está lá num piso e vê um papel, eu estou retirando esse papel, eu estou fazendo uma limpeza. Se você vê uma oleosidade de um veículo num estacionamento, eu estou tirando essa oleosidade, eu estou efetuando a limpeza. Então, limpeza, esse é o conceito correto. Desinfecção. O que é desinfecção? É eliminação de bactérias patogênicas. Um pouco difícil, mas o que são isso? Bactérias que causam doenças. Então, quando você faz uma desinfecção, você está eliminando bactérias que você, na verdade, não enxerga a olho nu. E sanificação ou sanitização é diferente de desinfecção. Sanificação é reduzir o número de micro-organismos, que seriam as bactérias, a níveis toleráveis. Exemplo, se você está numa praça de alimentação, no sanitário, né, do shopping, você sabe que você tem um movimento frequente, pessoas usando frequentemente essas áreas. Então, o que você precisa nessa área? Você precisa que aquele nível de bactérias não cresçam a níveis que causam doença. Então, essa é a diferença entre desinfetar e sanitizar, ou sanificar, que seria desinfetar e eliminar todos os micro-organismos. Isso se faz em áreas mais críticas. Em áreas menos críticas, você vai realmente conseguir manter essas bactérias, porque bactérias estão em todas as partes, porque tem bactérias boas e bactérias ruins. Mas, na verdade, o que você precisa fazer? Na sanificação, você consegue deixar controladas as bactérias ruins, ok? Bom, vamos falar um pouco, né, já que estamos falando de micro-organismos e bactérias, o que é um micro-organismo, né? O que é uma bactéria? Primeiro, a gente tem que falar que elas são seres invisíveis a olho nu, ou seja, você só consegue visualizar através de microscópio. Elas estão em todas as partes, né? A gente vive com bactérias, né? Todo esse ambiente onde vocês estão aqui tem bactérias. Aí qual que é a ideia? Tem aquelas ruins, e se tiver as ruins num nível muito elevado, pode causar doenças. Então, as bactérias, elas existem e estão em todas as partes. Outras, se multiplicam muito rápido. Nós vamos estar vendo aí depois quanto que é essa multiplicação, né? Qual é a velocidade dessa multiplicação. E outra, as bactérias causam doenças em certas condições. Aquilo que eu falei, dependendo de onde você está e que tipo de bactéria, ela realmente
é muito prejudicial à nossa saúde. E como eu vou provar um pouquinho aqui, como que as bactérias, na verdade, elas podem estar presentes nesse ambiente. Então eu vou fazer aqui uma simulação. Eu vou pegar aqui, né, como se eu estivesse contaminando, vamos supor que eu lá acabei de fazer as minhas necessidades no sanitário e eu não lavei a minha mão, né, e a minha mão se contaminou, né, estou aqui fazendo uma ideia de que eu estou me contaminando com uma determinada fezes, né, e eu acabo tendo essa contaminação. Se eu não fizer uma boa asepsia da minha mão, eu vou estar colocando a minha mão em vários locais. Maçaneta, torneira, saboneteira, até mesmo dando a mão para uma pessoa. Eu vou apertar a mão de uma pessoa para mostrar como que se contamina uma pessoa se você não fizer uma boa asepsia. Então, e agora eu vou mostrar qual é a ideia, como que, por exemplo, se você visualizar, aparentemente a minha mão ou a outra mão que eu apertei não tem nenhum tipo de resíduo. Só que agora nós vamos estar mostrando, através de uma lanterna ultravioleta, como que realmente foi contaminada a mão que eu apertei. Então, nós estamos aqui, ó, eu vou mostrar a minha mão, ó, ela tem, na verdade, vocês estão vendo um brilho maior, é onde é a minha contaminação. E a mão da pessoa que eu apertei também foi contaminada, aqui, ó, com a minha bactéria. E aquilo que você não enxerga, você realmente acha que não existe. E, na verdade, as bactérias, elas realmente conseguem contaminar uma pessoa ou um ambiente através desses contatos, das mãos, né, de uma área mal higienizada. Até nós vamos ver mais para frente um pouco esse tipo de meio de transporte dos micro-organismos. Bom, agora nós vamos falar do meio de transporte dos micro-organismos. Bom, bactéria tem perna? Bactéria tem asa? Não, né? Então, como é que ela consegue contaminar um outro ambiente? Então, nós vamos ver quais são as caronas que a bactéria utiliza para realmente contaminar um outro ambiente. Primeiro, a própria água contaminada, né? A água é realmente um meio da bactéria realmente pegar uma carona e ir para um outro lugar e contaminar. Então, a gente sabe muito bem que nós precisamos beber água potável, cozinhar com água potável. Agora, outra coisa muito comum é a má higiene ambiental. Ou seja, por que a preocupação de ter um shopping, por exemplo, extremamente limpo e higienizado? Porque você pode contaminar as pessoas que estão utilizando esse shopping pela falta de higiene ambiental. Então, esse que é o grande foco nosso desse treinamento. E outra área, poeira e lixo. Quer ver uma coisa? Vassoura de pelo é muito comum ainda na área doméstica. Você vai ver que ainda é um equipamento muito utilizado. Será que é correto você varrer uma área interna com vassoura de pelo? Não. Por que não é correto? Porque a vassoura de pelo, ela levanta o pó, ela vai empurrando e levantando o pó, e a bactéria pega uma carona no pozinho e vai indo para outros ambientes. Por isso que aqui no shopping vocês vão utilizar alguns tipos de equipamentos como o mop pó, que é justamente para evitar esse tipo de problema que a vassoura dá. Lixos também, vocês vão ver lixeiras aqui com tampa. Por quê? Porque o lixo às vezes pode realmente, através do ar ou de insetos, né, que a gente vai estar falando aqui, que também vai levar de carona a bactéria. Manipulação. A gente fez esse exemplo das mãos. A mão de uma pessoa realmente é um dos maiores transmissores aí de doenças. Por quê? Porque as pessoas vão utilizar os banheiros, vão se alimentar e realmente, se ela estiver contaminada, ela vai estar contaminando todas as superfícies. Por isso que é importante, dentro de uma área como um shopping, a gente ter um cuidado muito especial nas áreas que pessoas podem realmente tocar suas mãos. Insetos, né? Então, controle de pragas, isso também, né? Roedores, baratas, tudo isso acaba também trazendo bactérias para o meio. Então, a organização, a maneira de acondicionar lixos,
Toda a parte de higienização e limpeza é muito importante para evitar insetos no meio. E falta de asseio. Falta de asseio seria o quê? Uma pessoa com, por exemplo, um uniforme sujo, que o uniforme pode contaminar uma área. Existem testes, inclusive, de laboratórios que, se você pegar um uniforme de uma pessoa contaminada, às vezes as bactérias que tem naquele uniforme acaba sendo maior do que aquela superfície que ele está limpando. Então, também a falta de banho, a falta de limpeza de uniformes, a falta de higienização de todos os EPIs, luvas, também são meios de você transmitir uma bactéria, ok? Então, esse é o meio muito comum das bactérias irem de carona, né, para as áreas, né? Aqui é um exemplo da multiplicação dos micro-organismos, né? Como a gente falou, se a gente não tem uma boa higienização, como que os micro-organismos se multiplicam? Olha a velocidade que tem. Vamos lá. Quando você tem lá, vamos supor que iniciou-se uma contaminação com uma bactéria. E essa bactéria, depois de 4 horas, ela vai virar 4.000 bactérias. Então, em 4 horas, uma só bactéria consegue se multiplicar por 4.000 bactérias. E depois de 7 horas, essas 4.000 se multiplicam em 2 milhões. Vocês já pensaram no tipo de crescimento disso? E por isso que é muito importante áreas críticas dentro de um shopping como sanitários, praça de alimentação, lixeiras, ambulatórios, fraudário, todas essas áreas precisam ser frequentemente higienizadas. Porque esse espaço de tempo é um espaço muito pequeno que, se você não tomar cuidado, aquele ambiente pode estar extremamente contaminado, ok? Então, esse é o exemplo de como é importante uma higienização numa área. Bom, outro conceito muito comum que as pessoas confundem um pouco, né? Muita gente fala higienização ou higiene, mas o que é higienização? O que é higiene? Primeiro, vamos classificar como higiene é o ato de limpar e depois desinfetar ou sanitizar. Como a gente já viu nos slides anteriores, quando a gente fala limpar, a gente sabe remover sujidades invisíveis, visíveis a olho nu. E desinfetar é remover micro-organismos. Então, a higiene é o ato de limpar e desinfetar. Que áreas que vocês acham que um shopping, por exemplo, teria que higienizar? Pensa bem. Banheiros? Sim, porque banheiros têm o quê? Sujeira, sujidades, né? E também bactérias. Praça da alimentação? Por quê? Porque ali você tem o quê? Resíduos de gordura e oleosidade dos alimentos, mas você também tem a bactéria, porque o alimento vai o quê? Criando bactérias, vai se criando colônias de bactérias que você precisa remover. Outra área, fraudário, você vai trocar uma fralda, você tem uma área contaminada. Essa parte também de ambulatórios. Então, resumindo, é o seguinte: todo ser humano, né, aonde ele vai fazer as suas necessidades fisiológicas ou aonde ele vai se alimentar, são áreas extremamente fáceis de se contaminar. Então, essas áreas precisam ser feita a higiene, ok? E áreas que precisa só limpar. Por exemplo, o próprio piso, o moldo do shopping, que ali não vai existir uma pessoa se alimentando ou fazendo suas necessidades. Ali é necessário uma limpeza, ok? E quem faz limpeza? Muita gente fala, limpeza, quem faz é água sanitária. Não é isso. Limpeza, às vezes a pessoa confunde, e normalmente a água sanitária é muito falada em relação à limpeza. E quando você fala em água sanitária, qual é o problema? A água sanitária oxida, ela vai agir como um alvejante. E você acha que isso é limpeza, e não é. Isso é oxidação da superfície. Então, qual que é a ideia?
Quem limpa é o detergente. É aquilo que a gente fez anteriormente do grafite. É pegar, o que é limpeza mesmo? Remover o quê? Oleosidades, sujidades visíveis. Então você tem que misturar essa sujidade e quem faz isso é o detergente. E todo ambiente, antes de desinfetar, precisa ser limpo com o detergente. Por quê? Porque não adianta uma superfície. Por exemplo, é muito comum, esse banheiro está com mau odor. É muito comum as pessoas, aplica desinfetante. Errado. Primeiro, limpa-se um banheiro com detergente. Porque qual é o alimento da bactéria? É a gordura, é a oleosidade, é a sujeira. E se você não retirar essa sujeira, o que vai acontecer? Você está deixando o alimento para a bactéria. Aí você usa um desinfetante e ele vai ser consumido pela sujeira e não vai matar a bactéria. E esse banheiro rapidamente se torna um banheiro com contaminantes e também com mau odor. Então o correto é limpe uma área primeiro com detergente e depois faça uma desinfecção, uma sanitização com desinfetante, ok? E por isso que hoje existem procedimentos que vocês vão estar também vendo no dia a dia, que existem situações que os sanitários são lavados diariamente e são mantidos com o desinfetante. É justamente para que você, nessa lavagem, consiga retirar o máximo de sujidade. Ok? Bom, uma outra coisa muito interessante é quais são as etapas. A gente já aprendeu o que é higiene. Quais são as etapas da higiene? Bom, resumindo, primeiro se faz uma limpeza preliminar, depois se usa um detergente e após o detergente se faz um enxágue, usando água limpa, que é justamente para remover resíduos do detergente e da sujidade que ele realmente removeu. Isso não é comum na cultura doméstica. Normalmente, os enxágues são mal executados e isso acaba acarretando resíduos na superfície. Eu vou fazer um exemplo aqui, muito prático, não é uma mágica, mas é muito interessante. Então, normalmente, aqui, neste papelão aqui, vocês estão conseguindo visualizar alguma coisa no escrito? Não, né? Aparentemente não está. Nem eu mesmo não sei qual é o lado correto. Aqui eu estou usando água, né? Água pura, e eu vou pulverizar essa água nesse papelão. E vou ver o que vai acontecer. Então, eu vou estar aqui, já vi que é aqui mesmo. O que eu estou fazendo? Eu pulverizei e o que apareceu? Inclusive, dá para fazer mágicas aí por aí, né, com esse tipo de coisa, mas eu não vou contar para vocês. Mas a ideia é o quê? Esse tipo de resíduo, aqui, o que eu coloquei aqui? Um detergente neutro, diluído, e escrevi aqui com o próprio detergente nesse papelão. Deixei secar. E essa água reativou o resíduo do detergente e apareceu. Isso significa o quê? Que o detergente, quando você não enxágua bem, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar um resíduo, vai secar e você não vai visualizar a olho nu. Só que, ao longo do tempo, esse resíduo vai começar o quê? A aderir mais sujeira. Então, o resíduo do detergente proporciona que a sujeira grude mais nesse piso. Então, o que vai acontecer? Daqui a pouco esse piso que você limpou, acabou de limpar, vai começar a sujar rapidamente. E tem uma outra coisa. Se você deixa resíduo de detergente, o que significa? As pessoas vão o quê? Escorregar. Porque tem pessoas que, principalmente num dia chuvoso, de uma certa umidade, vão estar com o solado do sapato úmido. Aí vai o quê? Escorregar no resíduo de detergente. Então é muito importante essa etapa do enxágue. Após o enxágue, se você perceber bem, quando eu falei o que é higiene? Higiene é o ato de limpar e desinfetar. Até o terceiro passo eu estou limpando. Que é o caso em pisos, por exemplo, do shopping, é até o terceiro passo. Agora, e se for um banheiro? Após isso aqui, o que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu limpei, removi toda a sujidade, removi o resíduo do detergente, aí eu preciso usar o quê? Um desinfetante, para fazer o ato do quê?
de desinfetar e sanitizar, ou seja, reduzir aquele número de bactérias naquele ambiente. E esse detergente ele é aplicado numa superfície que já está limpa. É por isso que é necessário seguir essas etapas. O desinfetante, após aplicado, ele precisa ter um tempo de atuação, porque senão ele realmente não vai ter o efeito. Então você normalmente utiliza pulverizadores para fazer esse tipo de aplicação. A partir do momento que você usou em superfícies verticais, paredes, até lavatórios, você aplica o desinfetante e passa-se um pano ideal para essa tarefa. Em caso de pisos, você aplica o desinfetante e após um determinado tempo, que a gente comenta em termos de 5 a 10 minutos, se faz um enxágue, ok? Então, esses são os 5 passos extremamente importantes para você ter uma boa higienização. Agora, retomando, que nós já fizemos mudança de cultura, né? De doméstica para profissional, agora vocês estão bem entendidos no assunto. Aprender também conceitos básicos, que nós tivemos agora. Agora nós vamos fazer o seguinte, aplicar os passos básicos da limpeza. Vamos lá. O que são esses passos básicos? Se eu chegar para vocês e fizer uma pergunta muito simples, como essa aqui, ó. Eu tenho um piso que está encardido. O que vocês iriam me recomendar para limpar esse piso? Vocês conseguiriam me dizer algum produto? Olha a pergunta, eu tenho um piso que está encardido. Na verdade, se alguém respondeu errado. Por quê? Qual é o piso que você quer limpar? E qual é a sujidade que você quer remover? Porque não é possível indicar um produto de limpeza sem conhecer a superfície que você está limpando, sem conhecer o tipo de sujidade. Então, nós vamos estar falando nesses passos básicos. E vai começar por esse aqui, ó. O primeiro é realmente, para você indicar qualquer produto ou qualquer tipo de higienização ou limpeza, você precisa analisar a superfície. O que seria analisar a superfície? Saber se é aço inox, se é fórmica, se é um piso tratado com uma cera acrílica, se é uma fórmica, se é alumínio. Então, isso é fundamental para um profissional de limpeza. Segundo passo, qual que seria? A partir do momento que eu sei qual é a superfície, agora eu tenho que saber analisar qual é a sujidade que eu quero remover. Se eu estou lá num estacionamento de veículos e eu tenho ali graxa e óleo, então a minha sujidade que eu quero remover é o quê? Graxa e óleo de veículo. Se eu tenho numa área externa e eu tenho lá chicletes, na verdade eu tenho que remover o chiclete, e a sujidade minha é o chiclete. Então, se eu tenho um pó, a minha sujidade que eu quero remover é pó. Então, a ideia é o quê? Analise o tipo de superfície, analise o tipo de sujidade. Aí sim, você tem condições ideais para ir para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Bom, o terceiro passo é determinar o produto adequado à superfície e à sujidade. Então, esse passo é muito importante. Então, o produto adequado à superfície, como que você vai realmente descobrir isso? Qual é o produto ideal? Sempre fazendo aquela análise. Primeiro analise a superfície, a sujidade, e aí quando você vai escolher o produto, esse produto, você precisa conhecer o pH. E o que é pH? Normalmente todo mundo odeia química, né? Mas a gente vai tentar fazer uma explicação bem básica do que é pH. pH é uma escala que mede se o produto é ácido, se o produto ele é neutro ou se o produto é alcalino. E essa escala é assim, vai de 0 a 14. Todo o produto que chega muito próximo do 14, ele é mais alcalino. Todo produto que chegar muito próximo do 0, ele é mais ácido. E todo produto que chegar muito perto do 7, ele é neutro. Ok? Eu vou estar fazendo um exemplo aqui prático. Né? Isso aqui é uma
fita de medir pH, que tem exatamente essa escala aqui, só que com cores. E qual é a função disso? É realmente medir o pH do produto. Então eu vou pegar o produto, né, e vou medir o pH. Como eu faço isso? Aqui ele está concentrado o produto, eu coloco essa fita aqui, faço uma imersão e eu vou ter uma coloração dessa fita. Aqui vocês podem reparar que a fita quase não mudou de cor, ficou ainda amarela. E aí eu comparo qual é o amarelo mais próximo aqui na caixinha. Aqui você está tendo mais ou menos uma ideia de que esse produto está em torno de 7. Então, significa que esse detergente é um detergente neutro, ok? Agora eu vou pegar uma outra, tira aqui um pedaço, e vou mergulhar nesse outro produto. Vocês repararam aqui, ó, aqui você tem uma coloração já mais para o azul, e aí você vai vir na caixinha e você tem aqui, ó, uma escala que vai dar dando em torno de 13. Então esse produto é bem alcalino. E aí nós temos, para medir, para terminar essa medição, um produto de base ácida. Vamos ver como é que faz. Aqui, ó. Você mergulhou, aí vai ficar uma coloração vermelha, e aonde você vai comparar aqui na caixinha, e aqui está dando em torno de 1. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é o produto. Bom, na verdade é muito fácil, né, medir pH. Agora, quer ver um exemplo? Todo mundo aqui, eu acredito que já ouviu falar de soda cáustica, né, muito comum. O que vocês acham? Se eu chegar lá e medir a soda cáustica, o pH, vocês acham que a soda cáustica ela é neutra, ácida ou alcalina? Eu acredito que a resposta de muitos aqui foi ácida. E não é ácida. A soda cáustica é alcalina. O pH dela é 14. Ela é extremamente alcalina. E por que as pessoas, a grande maioria das pessoas, identificam com a soda como um produto de base ácida? Porque corrói, né? Então a soda cáustica tem uma ação corrosiva, então tudo que corrói é ácido? Não. Todo um produto muito extremamente alcalino também é corrosivo. Então, isso, por que eu dei esse exemplo? Vamos pegar um outro exemplo, sabão em pó. Qualquer marca de sabão. Se você pegar o sabão em pó e medir, você vai ver que o sabão em pó, o pH dele está em 13, 14. Aí você vai falar, puxa, é verdade? É. Por quê? Porque para remover oleosidade da roupa, que foi, na verdade, ele foi formulado para isso, ele é ideal, não há problema nenhum. Só que as pessoas têm o costume de usar o sabão em pó para lavar o quê? Piso, sanitário. E o que acontece? Quando você usa um produto desse, o sabão em pó, ele é formulado com soda cáustica ou matérias-primas similares à soda, por isso que ele é alcalino. Só que se você lavar um sanitário, um piso, com esse tipo de produto, um sabão em pó, que é muito comum na área doméstica, você está tirando o brilho do piso. Por quê? Porque ele é corrosivo. Então, um granito, uma cerâmica, um porcelanato, um piso tratado com cera, tudo isso vai se desgastando e deteriorando devido ao sabão em pó. E pior que ainda, tem aqueles químicos, né, que pegam o sabão em pó e ainda misturam água sanitária. O que acontece? É a fome com a vontade de comer, né? Por quê? É um produto ultra alcalino com um produto corrosivo, que é o cloro ou água sanitária, que é a mesma coisa. Então, isso normalmente as pessoas não conhecem, né? Não tem por quê? Porque não existe na área doméstica, lá na caixinha do sabão, o pH. Então, é muito importante a gente conhecer esses conceitos. Bom, então, outra coisa também, né? Esquecendo aqui, mas, na verdade, quando a gente fala em sabão em pó, além dele ser corrosivo, qual que é o grande problema na área de piso? Vocês já tiveram aquele trabalho de colocar o sabão em pó e colocar na mão, e não é difícil de tirar, não fica liso? Isso é o resíduo da soda. E, na verdade, o que significa? Quando você usa um sabão em pó para lavar pisos, ou qualquer superfície, você começa a precisar o quê? De muita água, um enxágue.
Então, o que acontece? Além de mão de obra, você vai ter o quê? Um problema de meio ambiente. Você está o quê? Usando uma água que não deveria usar. Então, as pessoas às vezes não conhecem o pH. Outra coisa muito comum, multiuso. Não vou falar marcas aqui, mas esses multiusos que se usam em cozinhas, né? E o multiuso, normalmente, até a palavra, né, multiuso é para vários usos, mas não é para vários usos. Você pega o multiuso, por exemplo, o pH do multiuso é em torno de 12, 13, é alcalino. E ainda o multiuso, você pode perceber que tem multiuso que você passa e seca rápido, né? Além dele ser alcalino, ele tem um solvente. Esse solvente tem a função para secar rápido também. Só que o que acontece com o multiuso? Muita gente quer limpar uma marca de uma sujeira de uma parede com o multiuso. Tira a sujeira, mas tira a tinta. Uma porta envernizada, uma janela envernizada, uma superfície pintada, não importa se é verniz ou se é esmalte sintético, o que vai acontecer? Vai tirando brilho, porque ele é alcalino e ainda tem um solvente. Okay? É muito comum as pessoas utilizarem o multiuso. Fórmica também é errado, porque a fórmica, na hora da sua construção, né, na hora de fabricar uma fórmica, existe uma resina, que esse multiuso acaba opacando, tirando essa resina. Em casa mesmo, tome cuidado, não use multiuso em geladeiras pintadas de branco, freezers, micro-ondas, que é muito comum as propagandas de televisão falarem desse uso. Mas você está fazendo o que com a pintura? Tirando o brilho e amarelando esse branco, ok? Então, tudo isso por quê? Não se conhece pH. E qual que é a ideia do pH? Bom, hoje a Ancar trabalha com produtos com vários pHs, né? Nós temos alcalinos, nós vamos ter ácidos e neutros. Só que o dia a dia, aquela limpeza que se usa frequentemente para o piso, para o banheiro, que é aquela ideia de limpeza e higienização frequente, os produtos têm que ser neutros. Vocês vão perceber ao longo aí dos treinamentos que vocês vão estar usando os produtos do dia a dia e se você medir esses produtos, eles vão estar na faixa de pH neutro. Por que pH neutro? Porque o pH neutro é o único que consegue preservar a superfície ao longo do tempo, não agredir tanto ao usuário e não agredir muito o meio ambiente. Então, são situações que normalmente a gente encontra em produtos domésticos que são alcalinos e no dia a dia normalmente se usa produtos neutros. E qual é a função do produto neutro? É remover sujidades diárias, ok? Removendo oleosidades, fuligem e gordura, ok? E por que as pessoas falam, mas será que o produto neutro ele vai remover a sujidade? Vai, por quê? Porque vocês vão usar aqui produtos neutros profissionais, não é produtos neutros domésticos. Porque o produto neutro doméstico que a maioria das pessoas conhece em casa é o detergente de lavar louça. E a composição de um detergente de lavar louça é diferente de um detergente industrial próprio para limpar pisos, sanitários, né, todas essas áreas que vocês vão ter no shopping. Então, esses produtos eles foram formulados para remover sujidades pesadas, mesmo sendo de pH neutro. Agora, também vai existir a utilização de produto alcalino, mas olha aqui, ó, está escrito aqui, ó, limpeza corretiva, não é diária. Aonde se usa esses produtos alcalinos? Normalmente, por exemplo, vai remover uma cera de um piso. O removedor de cera tem que ser alcalino, porque para ele remover e conseguir retirar a cera de um piso, ele não pode ser neutro. O neutro não vai ter essa função. Agora, quantas vezes vai ser removido a cera de um piso? Não é frequente. É programado isso, às vezes anualmente. Então, o que acontece? Normalmente as pessoas têm que saber disso. E vocês vão aprender aqui no dia a dia que vocês vão estar sabendo utilizar cada um dos seus produtos aqui, dos pHs. E tem também alguns produtos, são menos, a gente tem uma quantidade menor, porque produtos de base ácida são os mais agressivos, mas vai ter que existir. Se eu quiser tirar uma ferrugem de um piso ou de um vaso sanitário, eu vou precisar usar um produto específico para isso. E tem que ser de base ácida. Só que isso vai ser orientado no dia a dia para realmente esse produto não
danificar superfícies ou agredir o meio ambiente ou o usuário. Então, vocês percebem que essa matéria é muito importante. O pH é a coisa mais importante para você não escolher um produto que realmente vai agredir ou vai prejudicar a saúde ou o meio ambiente. Ok? Bom, então, lembrando, né? Primeiro passo, analisar o quê? A superfície. Segundo, analisar a sujeira, sujidade. Terceiro, escolher o produto adequado à superfície e à sujidade. E quarto, qual é o quarto passo? Bom, se eu já tenho o produto, já sei que aquele produto vai ser o ideal, o quarto passo é o quê? Determinar qual o equipamento, o acessório ideal para aquela limpeza. Porque limpeza não é feita só de produto. Existem máquinas, discos, fibras, tudo isso vai fazer parte da limpeza. E quando você fala em equipamentos, hoje a Ancar tem os equipamentos mais sofisticados do mercado. Ela tem lavadoras de piso, conservadoras de piso, aspiradores de líquido, ela tem toda a parte também de baldes, espremedores, mops, que vocês vão estar no dia a dia aprendendo muito a utilização desses equipamentos. Então são equipamentos extremamente profissionais e cada um tem a sua importância. É como o caso, por exemplo, de discos de piso, né? Se você tem hoje, você tem cores, né? Os discos têm preto, verde, vermelho. Cada um tem a sua função. Né? Só para dar um exemplo, quero remover uma cera, tem que ser o disco preto. Não pode ser o disco vermelho porque ele não vai conseguir remover. Mas se eu quiser fazer uma limpeza diária de um piso, principalmente um piso delicado, tem que ser o vermelho, porque é o disco mais suave. E aí o verde? O verde é quando eu quero fazer uma limpeza profunda e não é uma limpeza diária, é uma limpeza esporádica. Então, isso, na verdade, é muito importante. Você saber a cor do disco para a tarefa que vai ter execução. Porque se você trocar isso, você também pode agredir a superfície. Porque não é só o produto que agride a superfície, também a ação mecânica. É o exemplo, por exemplo, da fibra, como a gente comentou. Se você está usando uma fibra agressiva, verde, ou aquela dupla face, para uma superfície que realmente é uma superfície que é delicada, aí você vai ter problema de agredir essa superfície. Então aí tem que ser a fibra branca, ok? Então isso é muito importante. O equipamento faz parte dessa limpeza. Então, quarto passo, determinar o acessório, o equipamento. Quinto passo e último é o seguinte, a partir do momento, relembrando, né? Primeiro, analisar a superfície. Segundo, analisar a sujidade. Terceiro, escolher o produto adequado, verificando sempre o pH dele. Quarto, determinar o equipamento. E quinto é o seguinte, analisar outras variáveis. O que pode influenciar a limpeza? Tempo, temperatura. Mas vamos falar de tempo. Tem pessoas que, assim, vamos remover uma sujidade pesada de um piso. Aplica-se o produto e já quer esfregar. Já quer fazer uma ação mecânica. Será que isso é correto? Será que você não deveria deixar um tempo o produto amolecer essa sujidade? Porque senão você vai estar fazendo papel na ação mecânica que o produto teria que fazer. Então, muitas pessoas não têm essa divisão de limpeza profunda ou limpeza diária. O tempo que ela aplica o produto é o mesmo e está errado. Na verdade, o que tem que ser feito? Quando a sujidade é uma sujidade pesada, como remoção de cera, remoção de graxa, uma remoção de uma ferrugem, é necessário o quê? Um tempo para o produto agir. Qual é esse tempo? Tem gente que fala, então vamos deixar meia hora, uma hora? Não. Por quê? Muito tempo também o que acontece? O produto seca, né? A superfície vai secando. Qual que é a ideia? Qual é a ideia de tempo, então? 5 minutos. Esse é o praxe normal de tempo. E algumas situações, 10. E mais críticas, como uma remoção de cera. Porque passou disso, você vai começar a perder o produto por evaporação. O certo é de 5 a 10 minutos numa superfície de sujidade pesada. Agora, se for uma coisa leve, vamos falar assim, uma sujidade muito pequena, né, que não está aderida, aí é coisa de segundos. É o caso quando vocês vão estar mopeando uma área, né? Então é rápido.
Agora, isso aqui também é importante para quem vai pilotar uma máquina, por exemplo, lavadora de piso. Ou para quem vai pilotar também uma polidora, né? Que é para tratamento de piso. Né? Então, por que esse tempo? Porque as máquinas lavadoras de piso, elas foram feitas para colocar um disco, né, ou uma escova na frente, ela escova, faz ação mecânica e logo em seguida vem um rodo succionando toda essa parte de solução. Então ela é rápida. Ela foi feita para uma máquina para limpar um piso rapidamente. Só que qual é o grande problema? Que às vezes, por exemplo, um exemplo aqui, o shopping tem uma área crítica de piso que é praça de alimentação. É uma área que tem muita gordura, muita oleosidade, que se a velocidade que ele emprega na máquina for a mesma na praça de alimentação, que é nos corredores de loja, está errado. Por quê? Porque a sujidade de um corredor normal, que não cai tanta gordura, a velocidade e o tempo pode ser até menor, mas na praça de alimentação existe um contaminante maior. Então, a velocidade que se emprega numa máquina dessa tem que ser mais lenta, para que tenha o tempo suficiente do produto agir, a máquina esfregar e você remover a oleosidade. Então, isso é muito importante. Tempo é fundamental. Agora, temperatura. Não é muito comum no Brasil aquecer a água ou enxaguar, ok? Na verdade, um piso, uma superfície com água quente. É bom, seria bom, porque a água quente ajuda muito numa remoção de sujidade. Só que às vezes é inviável, não tem. Então, hoje, a média de limpeza é realmente trabalhar com água a temperatura ambiente. Em alguns casos, por exemplo, em casos de regiões muito frias, o que não pode é começar a diluir produtos a águas, na verdade, com temperaturas abaixo de 10 graus, porque realmente vai ter problemas de eficiência do produto, ok? Bom, então, resumindo, esses 5 passos parecem ser básicos, mas eles realmente é o que fazem a diferença na hora de uma higienização, de uma limpeza profissional, ok? Bom, analisando isso, significa que se você falhar em algum passo, você está falhando na higienização ou na limpeza. Bom, agora vamos retomar o outro quadro, que a gente já está, na verdade, mudamos a cultura, aprendemos conceitos básicos, aplicamos os passos básicos da limpeza. Agora, o que falta? Pô, se eu já tenho conceitos, se eu já tenho produto, equipamento, o que falta? Falta implantar procedimentos padronizados. Isso, normalmente, o que é isso? É fazer com que a limpeza tenha, na verdade, um plano. E isso a Ancaro faz muito bem, ela tem hoje para todas as limpezas e higienizações, tratamento de pisos sanitários, limpeza de mall, área de corredores técnicos, todas essas áreas, elas são áreas que, na verdade, são colocados o quê? Um plano de procedimento diário, semanal, quinzenal, anual, que é muito importante, para que vocês saibam o que vão fazer a cada hora, a cada momento, até a cada minuto. Aqui um exemplo de um plano, né, de um shopping que a Ancaro administra, que é o Rio Design, e é um plano, né, de relação de atividades periódicas. Então, está discriminado a atividade, a periodicidade, né, o mês. Então, esses planos vocês vão ver muito, né, e isso facilita muito o dia a dia, que isso aí organiza as pessoas a fazerem com eficiência o seu trabalho, ok? Então, isso é fundamental, implantar procedimentos padronizados. E é o que nós vamos estar fazendo em todas as áreas aqui. Bom, a partir do momento que eu implantei, vamos voltar para o quadro. Então, já está terminando, você pode perceber que nós mudamos a cultura, acredito que você já tem uma outra visão do que é limpeza, aprendemos conceitos básicos, implantamos passos básicos da limpeza, implantamos procedimentos. O que realmente está faltando? Está faltando uma coisa que é muito interessante, que é treinar e reciclar esses conceitos e esses conhecimentos que nós estamos adquirindo aqui hoje,
ok? E hoje a Ancara tem uma preocupação muito grande de estar capacitando os seus profissionais e reciclando eles. Por quê? Porque ao longo do tempo as pessoas acabam esquecendo algumas práticas e que a reciclagem ela é fundamental para colocar novamente a parte de conceitos, a parte de implantação de procedimentos dentro de um foco sempre atual, ok? Então, na verdade, quando a gente fala em treinamento, hoje aqui nós temos exemplo, treinamentos teóricos, ok? Mas também práticos, porque é fundamental a nossa área, ela realmente precisa de um profissional treinado na teoria e na prática, porque a postura dele vai ser realmente aonde ele vai se destacar dentro da Ancara, ok? Então, esse é um dos pontos muito importantes que hoje falta muito para as empresas no mercado, é o quê? Treinar e reciclar. E isso vocês podem ter garantia que na Ancara vocês vão ter, ok? Bom, na verdade, o que eu gostaria de finalizar esse treinamento é que conhecimento é a chave do sucesso. Para qualquer área, principalmente para a área de higienização e limpeza. Por quê? Porque falta muito conhecimento para as pessoas. Então, conhecimento é fundamental para crescimento profissional e pessoal das pessoas. Então, hoje, o Grupo Ancara preocupa-se muito com esse crescimento. Então, é realmente uma ideia de que o conhecimento faz a diferença de um profissional. Muito obrigado.